pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando-se de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Amém? Pode assentar no seu lugar, se desejar, deixe a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, não há outro nome além do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E neste enfoque da mensagem de hoje, encerrando um episódio que foi marcante nas Escrituras, um contexto imediato, se nós pegarmos para estudar esta palavra, somos obrigados, pastores, a ir até o capítulo 3, o capítulo imediatamente anterior. E é nesse capítulo que a gente encontra a cura de um paralítico na Porta Formosa. É nesse capítulo de número 3, que antecede ao texto que lemos, que a gente encontra o costume judaico de orar 3 vezes ao dia. Os judeus oravam pela manhã e eles dividiam o dia de acordo com um determinado critério de horas. A terceira hora do dia, porque para eles o dia começava às 6, a terceira hora do dia era 9 horas da manhã, a hora nona, que era às 15 horas, e depois o pôr do sol. Eles oravam 3 vezes ao dia, tinham por hábito, por formalidade, cumprir esta obrigação. E o episódio que nós estamos falando hoje, ele acontece exatamente na oração da tarde, a hora nona, quando Pedro e João, como era costume para eles, foram ao templo para orar. A Porta Formosa era uma porta reluzente, não era a porta da cidade, era a porta do templo, e era uma das portas preferidas, por onde os peregrinos, por onde aqueles irmãos que iam orar, preferiam passar. E um paralítico era posto a essa porta, obviamente com toda a sabedoria, ensejando a oportunidade, levavam o paralítico e colocavam na porta onde tinha mais fluxo de gente, onde as pessoas passavam mais, e ali aquele paralítico ficava para mendigar. Na religião judaica, dar esmolas, oferecer ajuda às pessoas que eram paralíticas ou cegas, era considerado uma atitude louvável, uma atitude de pessoas piedosas. E o paralítico que foi colocado à Porta Formosa, quando aquele dia Pedro e João foram à oração, aquele paralítico lhes abordou, pedindo uma esmola, mas ele recebeu muito mais do que pediu. A verdade, meus irmãos, é que com frequência nós pedimos a Deus a solução de pequenos problemas. Com frequência nós queremos que Deus faça as coisas à nossa maneira, do nosso jeito. Quando pedimos a ajuda de Deus, Ele pode dizer para nós: eu tenho algo melhor para você. Às vezes esperamos algo de Deus, temos uma expectativa, mas o Senhor, em alguns momentos, Ele diz que tem algo melhor para você. Então é importante que a gente, nesse preâmbulo, pense o seguinte: você pode pedir a Deus o que você quiser. Sim, você pode. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á.
batei e abrir-se-vos-á. Você pode pedir a Deus o que você quiser, mas não se espante quando Ele te der o que você precisa. Uma coisa é o que queremos, outra coisa é o que precisamos. E muitas vezes Deus não nos dará o que pedimos, mas dará o que precisamos. Aquele homem coxo foi curado. Ele pediu esmola, ele queria dinheiro, e ele recebeu a cura. Ele foi curado. A autoridade do nome de Jesus foi exercida. E por causa dessa cura, porque esse homem foi curado, os discípulos foram levados ao sinédrio. Por fazer o bem a um homem que era paralítico, foram levados diante das autoridades. E às vezes, por fazermos o bem, por fazermos a vontade de Deus, somos perseguidos, somos levados às autoridades, somos mal interpretados. Mas importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Faça o bem e saiba que se alguma coisa se levantar, é importante que a gente tenha a consciência tranquila de ter feito aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então não desfaleçamos e façamos o bem. E é óbvio que Deus fará aquilo que nós precisamos e muitas vezes não fará o que queremos. Passamos então à exposição do texto que nós lemos, começando do capítulo 4, versículo 7. Depois que o homem foi curado lá no templo, desenrolou-se uma história. Aquele homem entrou no templo saltando, ele era paralítico e ele entra andando. As pessoas não sabem o que está acontecendo, as autoridades religiosas estão assustadas, porque um movimento começa a acontecer. Pedro e João estão no centro dessa história e são chamados a explicar a situação. E quando chegamos no versículo 7, os sacerdotes e os membros do sinédrio, colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Observe você, não era uma coisa insignificante. Para aqueles religiosos, eles falaram: isto que vocês fizeram, isto era a cura de um homem. Isto era um homem que não andava, mendigava, não podia trabalhar, e eles reduziram aquele grande milagre a qualquer coisa, a isto. E eles perguntam: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Com que poder? Em nome de quem? A pergunta era por demais capciosa. Por quê? Porque se eles atribuíssem a cura a qualquer fonte de poder que não fosse Deus, de acordo com Deuteronômio 13, 1 a 5, eles seriam acusados de blasfêmia. Os sacerdotes, as autoridades judaicas queriam pegá-los em uma contradição, e eles perguntam: com que poder? As ações de Pedro e João ameaçavam a liderança deles. Eles estavam ali ocupando os cargos do sinédrio. Os sacerdotes e toda aquela plede de homens que cuidava de julgar as causas religiosas, era uma equipe política altamente corrupta, porque não era apenas a parte religiosa, eles exerciam muito poder, e eles eram totalmente envolvidos com muita coisa. Se você se lembrar, esta mesma equipe de homens, foram eles que acusaram e julgaram Jesus e pediram a sua crucificação. As ações de Pedro e João na hora da oração ameaçavam esses líderes. Eles ficaram incomodados. Um milagre aconteceu diante dos olhos deles. Eles não tinham explicação e ficaram desconfortáveis. A verdade é que quando Deus faz alguma coisa que a gente mexe com os poderes desse mundo, nós incomodamos. Quando Deus faz alguma coisa na sua vida que causa qualquer situação no meio da sociedade, há um incômodo que acontece. E pode ter certeza, quando Deus começa a trabalhar, o trabalhar de Deus não passará desapercebido, o trabalhar de Deus será notado. Deus, quando faz a sua obra, algo vai acontecer para incomodar a situação dominante. Os líderes religiosos estavam mais preocupados naquele tempo com a reputação deles mesmos do que com o que Deus estava fazendo. Já viu aquela pessoa
que está incomodada com o que Deus anda fazendo, está preocupada consigo mesma. E alguns, vamos lá, no nosso tempo, para que levantar a mão? Para que dar glória a Deus tão alto? Para que fazer isso tudo? Por que esse culto tem que ter tanto barulho? Tem gente que está incomodada com aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu aprendi que devo dar a Deus a glória devida ao seu nome. Eu aprendi que Deus me deu a minha garganta, a boca, a voz, e isso é para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu aprendi que eu não vou ficar de boca fechada em nenhum momento. Houve um homem na Bíblia que, se ele ficasse de boca fechada, tinha continuado cego, mas porque abriu a sua boca e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele abriu a boca e gritou, e por isso Jesus o ouviu. Então eu não estou me importando com o que vão dizer. Eu quero adorar a Deus, eu quero chegar perto de Deus. Eu não estou preocupado com a minha reputação exatamente. Obviamente que zelo pelo meu testemunho, mas se alguém acha que a minha adoração é extravagante, se alguém acha que eu não posso fazer isso tudo, pode procurar um lugar mais calmo, porque a gente veio no culto, a gente veio para uma celebração, a gente não veio para o velório, a gente veio para a adoração, e na adoração a gente reage na presença de Deus. Os líderes religiosos estavam intimidados com a ação de Pedro e João, a ação deles da cura daquele homem, a coragem deles, a ousadia deles ao proclamar o nome de Jesus. Pedro não se acovardou, ele não sentiu vergonha, como algumas pessoas poderiam sentir ao estar diante de autoridades, ao estar num lugar em que muitas pessoas influentes estão. Algumas pessoas tendem a se retrair. Pedro e João não se retraíram, pelo contrário, quando perguntaram qual foi a autoridade, no nome de quem que vocês fizeram isso, Pedro, como bom crente pentecostal, que tinha saído do Pentecoste há alguns dias, ele falou assim: vou aproveitar a oportunidade, e eu vou falar quem mandou eu fazer isso aqui, eu vou falar quem é que manda nessa história. Ele não fica na defensiva, porque crentes cheios do Espírito Santo agirão corajosamente, sempre se levantarão, e se alguém perguntar quem é que fez alguma coisa, nós só estamos aguardando a pergunta, porque a resposta nós já sabemos: quem fez, quem faz, quem tem poder é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, já sabia o que Paulo iria escrever em Efésios 5,18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. E esses dois homens, diante da acusação do Sinédrio, se você pega Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, veio sobre eles um vento veemente, um som e o fogo, as línguas de fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas quando chega no capítulo 4, versículo 31, eles estão sendo acuados pelas autoridades, mas a Bíblia diz que, tendo eles orado, novamente moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Eles saíram do Pentecostes, foram cheios, onde foram cheios, e agora, quando estão sendo confrontados pelas autoridades, eles falam, ele diz que é Jesus, ele olha para o céu, eles começam a orar, e quando começam a orar, eles foram cheios novamente. Isso quer dizer que ser cheio do Espírito Santo é algo que a gente deve buscar todo dia. Todo dia. A unção de ontem foi para ontem, Deus tem para hoje, Deus tem para amanhã. Deus quer que você seja cheia do Espírito Santo, porque diante das adversidades, muita gente fracassa, porque não se mantém conectado, não se enche continuamente com a presença do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, andemos em Espírito. E aí tem uma lição que eu quero ilustrar para você, a lição do pavio. Lá na roça, os meus avós tinham lamparina, aquelas lamparinas de aço assim, com pavio, e eles colocavam querosene. Mas alguns lugares colocam azeite, algum combustível. E a gente fica pensando, por que um pavio queima por horas e não se apaga? Por que aquele fogo vai toda a vida? Por
Porque se você pegar um pavio na sua mão e colocar fogo, é questão de segundos. Ele acaba. Ele acaba. Mas o pavio colocado na lâmpada não se apaga, porque não é o pavio, é o combustível. Não é o pavio, é o óleo, é o querosene, é o combustível. O pavio não pode por si mesmo fazer nada, ele se extingue, ele acaba com muita rapidez. O combustível na vasilha, no entanto, vai produzindo a luz, vai alimentando aquele fogo, e o pavio é apenas o condutor que vai levando o combustível para ser queimado. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Não é você, é Jesus. Não é você, é o óleo santo e fresco do Espírito Santo enchendo a sua vasilha, enchendo o seu coração. E aí você é capaz de testificar de Jesus a fio, por dias a fio, por meses, por anos. Você não vai perder o ardor, não vai sentir faltar nenhum assunto, porque enquanto tiver combustível na sua lâmpada, o pavio não vai deixar de queimar. Nosso conhecimento pode se esgotar, a nossa inteligência pode ter um limite, pode ter, mas se você for cheio do Espírito Santo, não vai faltar testemunho, não vai faltar assunto. O nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, e você vai ser uma luz que não vai se apagar. Você vai ser uma luz que não vai se apagar. A luz vai brilhar nas trevas, porque Deus, enchendo a nossa vida com o seu Santo Espírito, não deixa que o pavio se apague. Deixe a sua luz brilhar. Tem um hino que a gente cantava como criança: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Você pode não ter a luz para iluminar o mundo todo, mas tem a luz para iluminar o seu entorno. Tem a luz para iluminar a sua casa. Tem a luz para iluminar lá no seu trabalho. Tem a luz para iluminar lá na rua, lá no meio dos colegas que não são crentes, lá no meio daqueles que não conhecem Jesus. Deixa a sua luz brilhar. Pastor, mas a minha luz é pequena. Deixa brilhar a sua pequena luz. A pequena luz dele, com a pequena luz dela, com a pequena luz do outro, com a pequena luz do outro, com a pequena luz da orquestra, do coral. De repente vai ter um luzeiro grande iluminando a cidade. Você não precisa iluminar tudo sozinho, mas você precisa ser parte desse grande movimento de luz que espalha a luz de Jesus pela cidade. Chegamos no versículo 10. Seja conhecido de vós todos, seja conhecido de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse que estes estão diante de vós. Quando Pedro foi acuado, quando lhe perguntaram a razão, com que autoridade ou no nome de quem eles haviam feito benefício àquele homem, Pedro não tomou a glória para si. Se fosse hoje, as pessoas colocariam no Instagram, no Facebook: olha, a nossa igreja é poderosa, vem para cá porque aqui o sujeito entra e já sai curado. Vem para cá porque o poder de Deus está aqui. Se fosse alguns que a gente conhece, iriam pegar e colocar na rede pessoal dele: olha só, eu preguei, orei, e olha o que aconteceu. Porque nós estamos num tempo de muita exposição, estamos num tempo em que as pessoas querem se afirmar com seus ministérios, passando pelas mídias sociais, pela TV. Mas para Pedro não era isso. Para Pedro a glória era de Jesus. Para Pedro, para este homem de Deus, ele não queria a glória para si, ele deu a glória àquele que é o dono da glória, a Jesus de Nazaré. É no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. E aí ele aponta o dedo para o sinédrio e diz na cara daqueles homens o pecado deles. Aquele sinédrio, aquele grupo de pessoas, era o mesmo grupo que havia condenado Jesus algum tempo antes. Eram eles que haviam condenado Jesus, levado diante de Pilatos, e haviam pedido a sua crucificação. Eles haviam entregue Jesus à cruz, eles o entregaram.
e Pedro lança-lhes em rosto aquela verdade. Ele diz assim: sabe quem é que fez isso aí? Sabe quem é que curou esse homem? Sabe qual autoridade a gente usou para que esse homem estivesse andando agora? Nós usamos a autoridade do nome de Jesus Cristo. Sabe quem é ele? Aquele Nazareno que vocês crucificaram, aquele Nazareno que vocês entregaram para a morte. É no nome dele. E ele diz assim: olha, é no nome dele, e ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Ele foi entregue à morte, ele foi colocado na cruz, foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo, mas Deus o Pai enviou na madrugada daquele domingo anjos do céu que removeram a pedra, e ele está vivo. E Pedro diz: Deus o ressuscitou dos mortos, é no nome dele que esse homem está curado. E aí a gente aprende que a perspectiva correta sempre será dar a glória para Jesus. Você pode falar muito bem, pode pregar muito bem, mas a glória nunca será para o pregador. A glória sempre será de Jesus. O coral pode cantar muito bonito. Quando canta, parece que são anjos cantando. A gente chora, levanta a mão. A gente está ali em cima cantando, e eu sou corista com gosto, mas eu observo as expressões dos irmãos, que as expressões são as mais diversas. Dá vontade de gritar lá de cima igual o pastor Vinícius: estou vendo gente chorando. As pessoas se reagem diante da adoração. Pode ser muito bonito o coral, mas nunca é sobre nós, nunca é sobre a gente. Sempre será sobre ele, sempre será sobre Jesus. A orquestra pode tocar bonito, e olha como essa turma toca. Temos nossos professores aqui hoje. Davi está com a gente, o Sérgio já vem sempre, né? O Tiago está aqui. Essa turma toda, eu esqueci o nome, Gleison, é isso, pronto, lembrei. Todos estão aqui, a Rebeca já é nossa. É muito bonito, mas nunca é sobre vocês. Sempre será sobre ele, Josimar. Sempre será sobre ele. Eu vi você com o saxofone arrebentando aí, mas nunca vai ser sobre você, vai ser sobre ele. Sempre será sobre ele. Com Pedro a gente aprende, irmã Mônica, que a gente faz a nossa parte, mas a glória é dele, o poder é dele. É Jesus, é Jesus, é Jesus que tem que aparecer. Ele é a estrela que brilha, ele é o Senhor, ele é o Rei da glória, ele é o dono de tudo. E não sou eu, é ele, não é você, é ele. Sempre será ele, sempre será ele. Levante a sua mão comigo e dê a glória devida a Jesus. Você pode cantar bem, pregar bem, tocar muito bem, pode fazer qualquer coisa, mas a glória será dele. Se você orar e Jesus curar, a glória é dele e somente dele. Aleluia, glória a Deus. A ele a glória para sempre, a ele a glória para sempre. Glória a Deus. Quando Pedro fala de Jesus, ele diz: é no nome desse Jesus, o Nazareno, que este homem está curado diante de vocês. Pedro não toma glória para si, e ele começa a explicar, pastores, quem é Jesus. O mundo tem conceitos a respeito de Jesus. Tem pessoas que acham que Jesus é um grande líder, um homem sábio, que viveu, que pregou, que falou coisas boas. As pessoas gostam da mensagem de Jesus, eles não gostam das ordens de Jesus. As pessoas gostam da história de Jesus, todo mundo gosta, acha bonito, mas eles não gostam do compromisso que Jesus exige. Não gostam daquilo que Jesus lhes desafia a viver. Isso é o grande problema. Existem pessoas as mais diversas que têm posição sobre o nome de Jesus, estão preocupadas com tantas e tantas coisas e têm a sua opinião. Pedro, no entanto, ele diz que Jesus é, versículo 11, a pedra angular que foi rejeitada. Na construção judaica, a pedra de esquina ou a pedra angular é uma pedra que é colocada nos cantos da construção, que dá estabilidade à construção, como se fosse uma pedra de amarração. E ela era revestida de muita importância. Pedro disse que os judeus rejeitaram Jesus e que ele era a pedra principal da construção,
Quem é Jesus para Pedro? É o Filho de Deus que veio do céu, que nasceu da Virgem Maria, se tornou um de nós, fez-se homem. Ele é a pedra onde firmamos a nossa fé. Nós não temos outro lugar em quem ancorar ou em que ancorar a nossa vida. O mundo está balançando, o mundo está instável, problemas estão acontecendo na economia, na política, tudo está à nossa volta. Porém, nós temos um lugar firme onde a gente pode colocar o nosso pé. Nós temos uma pedra firme onde nós podemos firmar a nossa fé, que é Jesus de Nazaré. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu preguei ontem lá na AD Jardim Valéria, e eu venho aqui para te dizer hoje: em Jesus você pode firmar os seus passos, em Jesus você pode se levantar, em Jesus você pode ficar de pé. Aleluia. Quem pode glorificar a Jesus, glorifique ao Senhor. Em Jesus nós temos chão firme onde podemos pisar. No versículo 12, nós chegamos a um texto que é um texto por demais conhecido. E Pedro, depois de dizer quem é Jesus, depois de falar a respeito dele e explicar que ele é a pedra que foi rejeitada, lançando em rosto daqueles homens: olha, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo, e esse homem está curado por causa disso. Ele chega no versículo 12, ele diz: não há outro nome, não há outro nome, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Pedro afirma aqui a exclusividade do nome de Jesus para a salvação. Isso causa arrepio em muita gente, causa estranheza em muita gente. As pessoas admitem muitas hipóteses para a salvação, clamam por outros nomes, ou invocam os seus próprios atos de bondade, como se os nossos atos de bondade fossem suficientes para a nossa salvação. Mas as obras não nos salvam. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa decente, é dever de qualquer pessoa, ser decente, honesto, correto e fazer as coisas certas. Mas isso não vai te levar para o céu. Para o céu só tem uma porta, para o céu só tem um caminho, para o céu só tem um nome. Para o céu é o nome poderoso de Jesus, ninguém mais, nenhum outro, só Jesus Cristo salva. Algumas décadas atrás, os irmãos da Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira, colocavam nas casas, nas fachadas, colocavam uma frase dizendo: só Jesus Cristo salva. Isso ia para o para-choque de caminhão, para o para-brisa do carro, para o boné. E nós precisamos reafirmar novamente essa verdade. Tem gente esperando ser salvo porque é gente boa, tem gente esperando ser salvo porque dá esmola, ajuda as pessoas, e é necessário fazer isso, e é nosso dever. Mas a salvação para entrar no céu é só Jesus, que é a porta. E olha só, e o próprio Jesus disse isso em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem já encontrou Jesus, quem já entrou pela porta que é Jesus, quem sabe que é Jesus o Salvador, pode levantar a mão e dizer: eu creio, eu recebi Jesus como meu Salvador. Jesus é Salvador. Em Lucas capítulo 2, quando o anjo diz a Maria que ela vai gerar um filho por obra e graça do Espírito Santo, ela está perplexa, dizendo: como é que isso vai acontecer, porque eu não tenho relacionamento íntimo com ninguém. Ela explica, ela diz assim: eu não conheci homem algum. E ela, virgem, de repente, o anjo diz: vai descer sobre você a virtude do Espírito Santo. O santo que vai nascer de você será chamado Filho do Altíssimo. O seu nome será Jesus, e Jesus quer dizer Salvador. E Yeshua, que vem da mesma raiz de Joshua, que é Josué, a mesma raiz, Salvador, é Ele que salva. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva.
Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Ninguém entende porque você está de pé. Às vezes uma pessoa conhece a sua vida e fica falando assim, mas fazia isso, fazia aquilo. Um dia eu encontrei uma pessoa falando, fulana era da pá virada. Eu fiquei imaginando a irmã com a pá virada, né? A fulana, não, ela era, não é mais. Ela foi, mas não é mais, não é mais. Pode ter andado por qualquer caminho, mas não anda mais, agora é de Jesus. E é isso que acontece, porque aquele que encontra com Jesus, aquele que anda com Jesus, esse encontrou a salvação. Cristãos não devem questionar a exclusividade da intermediação e do poder do nome de Jesus para a salvação, porque ninguém mais veio à terra como ele veio. O Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita lá na cruz consumou, diz o velho hino da harpa cristã. Ninguém passou pelo que ele passou. Ele foi condenado sob Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos, mas a pedra foi removida e ele levantou com vida. Ele está vivo para sempre. Ninguém morreu e ressuscitou como ele. Então ele é o verdadeiro Salvador. É só ele que salva, porque ele conquistou a nossa salvação com a sua morte e ressurreição. Qual é o nosso foco? O nosso foco é Jesus. Quando Pedro se depara com aqueles homens, ele os confronta dizendo, vocês o mataram, mas ele está vivo. Vocês mataram o Rei da Glória, mas ele ressuscitou. E o foco de Pedro é Jesus. Entre os pregadores, nós poderíamos citar Lutero, Calvino, John Wesley. Wesley pregou até os 83 anos, todos os dias da vida, depois que assumiu o ministério. Andava a cavalo, a pé, pregava todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Pregador de eloquência, um grande pregador. Na atualidade poderíamos dizer Billy Graham, são nomes famosos. Na literatura poderíamos citar Shakespeare, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Euclides da Cunha, grandes escritores da língua inglesa e da língua portuguesa. Nos heróis de guerra, o que dizer de César, o imperador de Roma, Alexandre o Grande da Macedônia e Napoleão, grandes guerreiros. São nomes exponenciais, são nomes grandes, tanto na arte de pregar, na literatura ou na guerra. Mas no assunto salvação, nenhum deles chega perto. No assunto salvação, nenhum deles passa sequer perto. A salvação vem de Jesus. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Quando eu olho para esse Pedro que está confrontando o Sinédrio, versículo 13, e eles olham e veem a ousadia de Pedro. A ousadia, ela enfrenta o medo. Você não fica sem passar pelo medo, mas a ousadia te dá coragem para enfrentá-lo. Problemas vêm. Tem hora que lá dentro do seu coração você sente, pode temer, mas o Senhor está com você, e a presença do Senhor traz ousadia para superar o medo. Viver para Cristo requer que a gente tenha ousadia também, porque diante de situações improváveis, só Cristo tem a resposta. Eles observam que esses homens, Pedro e João, eram indoutos, eram homens sem letras. Eles eram pescadores, eram pessoas simples, não eram pessoas com formação, com ensino formal. Eram pessoas que lidavam com coisas pesadas, pescadores, trabalhadores, não tinham conhecimento secular, muitas coisas. Mas diante daquela situação, aqueles homens ficaram eloquentes. Eles começaram a falar, a confrontar com coragem, a ter argumento, porque é isso que Jesus faz. Eu me lembro, aqui na igreja, nós tínhamos uma irmã, e ela aprendeu a ler com a Bíblia, não sabia ler, não conseguia ler mais nada, mas quando colocava a Bíblia na mão da irmã, ela aprendeu a ler com a Bíblia, e sabia ler a palavra de Deus, porque a ousadia do Espírito, a presença do Espírito, pode fazer coisas que nós não somos capazes por nós mesmos de fazer. Não somos nós, é o Senhor que nos capacita. Eles eram homens sem letras. Ao saberem disso, os líderes religiosos judaicos ficaram perplexos. É isso mesmo. Existem respostas que crentes em Cristo darão,
que vão apavorar os doutores, que vão causar estranheza naqueles que conhecem muita coisa. E aí eles percebem, as autoridades judaicas perceberam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Ao olhar para eles, ao olhar para o comportamento deles, ao olhar para o testemunho deles, ao olhar para o jeito deles, eles estão ali, podem ser condenados, podem ser castigados, mas eles estão com coragem. E aqueles homens percebendo a ousadia deles, queridos diáconos, presbíteros, pastores, quando eles olham, eles falam assim: só tem uma coisa, esses homens estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Esses homens andaram com Ele. Esses aí conhecem Jesus. Esses andaram passo a passo com Ele. E aí eu vou além, que a mente do pregador às vezes ela vai além. A gente fica imaginando como foi. Eu fico imaginando a argumentação deles. Esses homens de fato andaram com Jesus. E aí eu fico pensando, andaram com Jesus 3 anos e meio. Andaram com Jesus quando Jesus andou sobre as águas, quando Pedro foi sobre as águas, quando o barco estava afundando. Andaram com Jesus quando Jesus acalmou o mar e acalmou o vento. Andaram com Jesus quando Jesus multiplicou o pão. Andaram com Jesus quando Ele curou o cego. Andaram com Jesus quando Ele abençoou as crianças. Andaram com Jesus quando Ele expulsou demônios. Andaram com Jesus em toda e qualquer situação. Mas agora Jesus morreu, ressuscitou, e depois que Jesus ressuscitou, eles também andaram com Jesus, foram na praia, comeram o peixe que Ele deu, viram Jesus entrar no quarto fechado. Tomé colocou o dedo do lado dele, e Pedro, o próprio Pedro que havia negado Jesus, o próprio Pedro que negou Jesus 3 vezes, o próprio Pedro que ouviu a sentença quando o galo canta, é o Pedro que agora levanta, Tiago, ele tem coragem, ele diz: é Ele, é Jesus, é Ele, é Jesus, porque eles haviam andado com Jesus. E quem anda com Jesus não fica do mesmo jeito. Quem anda com Jesus não vai pelo mesmo caminho. Quem anda com Jesus não faz as mesmas coisas. Era perdido, mas foi achado. Negou Jesus, mas não nega mais. Andava para o inferno, agora anda para o céu, porque andou com Jesus. E quem anda com Jesus adquire o jeito dele, anda do jeito dele, fala igual ele fala, faz o que ele faz. Quem anda com Jesus adquire a forma de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está sentindo a presença dele aqui? Andar com Jesus vai nos transformar à imagem dele. Aleluia. Aleluia. Você pode não comprar todos os bens da cidade, você pode não ter a conta mais recheada da cidade, pode não ter muitas coisas materiais. Eu oro para que Deus te dê tudo o que você precisa, mas pode ser que você não tenha. Mas se você for parecido com Jesus, se você andar, agir, falar e viver como Jesus, você vai ser o homem mais rico dessa cidade. Porque a riqueza não está em ter, a riqueza está em ser, e ser parecido com Jesus. Não estou fazendo apologia contra a riqueza, mas quero dizer que Jesus é precioso. Ele é melhor do que qualquer outra coisa. Eu conheço gente que não tem muita coisa, mas se você perguntar que está tudo bem, diz: está tudo bem. Eu conheço gente que não tem uma casa chique para morar, mas quando você conversa com a pessoa, ela transmite paz. E paz não tem preço. Paz não tem preço. E essa paz vem porque o próprio Jesus, quando os discípulos estavam com medo dentro daquele quarto fechado, o próprio Jesus entra, sopra sobre eles. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não tem muita coisa, mas tem paz. Põe a cabeça no travesseiro e dorme. E não está preocupado que o mal vai sobrevir, porque ele anda com Jesus. E quem anda com Jesus tem garantia de que, estando com Ele, com Cristo no barco, as crianças cantavam, eu também cantei, tudo vai muito bem. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final. Eles tinham conhecimento de que aqueles homens haviam estado com Jesus. Eles tinham que admitir que andar com Jesus
pode mudar a vida de uma pessoa. Andar com Jesus pode transformar qualquer pessoa. Quem passa tempo com Jesus, quem anda com Jesus, quem vive em contato com Jesus, quem anda com Ele, tem experiências que nenhum outro vai ter. Andar com Jesus e viver perto de Jesus traz diferença para a nossa vida. Uma das formas que a gente tem de estar perto de Jesus é lendo a sua palavra. Outra forma que temos para estar perto de Jesus é em oração. Ao hino da harpa cristã 296, que diz: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e rogando ao Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim, em constante oração. Fique em oração, que todo mundo vai perceber que você anda com Jesus. Seja um crente que ora, e todo mundo vai perceber que você está passando tempo com Ele, que você está perto dEle. Aqueles homens haviam estado com Jesus. Chega perto de Jesus, porque andar com Jesus em oração ou na sua palavra é algo que te fará diferente da maioria das pessoas. Quanto mais perto de Jesus você ficar, mais parecido com Ele você será. Para as autoridades, eles estiveram com Jesus e estava vivo. Para eles, não era nem isso. Para eles não era o fato de que eles haviam estado com Jesus exatamente. Era a certeza que eles tinham que o próprio Jesus estava com eles. Não se trata só de ter andado com Jesus e deixar Jesus para trás. Não se trata de ter andado com Jesus e deixar Jesus lá atrás, onde a fé se esfriou, onde a sua Bíblia foi guardada na gaveta e você se desviou do caminho do Senhor, que a sua fé esmoreceu. Não é só andar com Jesus, é a certeza de que Jesus também está com você, que Ele também anda com você. Ele diz: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você andou com Ele, anda com Ele, se pareça com Ele, viva como Ele vive, mas tenha a certeza de que Ele não te deixou, que Ele continua em você, que você ainda vive na presença dEle. Quando aqueles homens olharam tudo isso, e vendo aquele paralítico curado, eles disseram assim: não temos mais o que falar. Um dia o inimigo vai te acusar, mas a sua proximidade com Jesus vai fechar a boca dele. Você não está livre da calúnia, difamação, da mentira, da fofoca, de tudo isso. Esse é o mundo. Bem-vindos ao mundo. É esse o mundo. Vão dizer que você fez coisas que você nunca pensou em fazer. Histórias acontecem, situações acontecem, mas Jesus, o nosso Jesus, Ele está dizendo: eu estou com você todo dia, eu não te deixo. Não deixe Jesus por nada. Está sentindo a presença dEle aqui? Saiba que com Jesus você vai até o final. Jesus vai com você. A boca do inimigo foi fechada. Eles disseram: não temos mais o que falar, olhando o que nós estamos olhando. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, com todos os que vão andar com Jesus nessa semana. E todos digam: amém.